Olá pessoal, aqui quem vos fala é o Nelson e neste tutorial de número 10 nós vamos ver sobre saúde, meio ambiente e segurança. Dentro dessa disciplina nós vamos ver prontuário eletrônico de EPIs. O que seria isso? É a distribuição dos EPIs nas frentes de serviços, nas obras, nas paradas, nos overhauls, onde esse trabalho ele é feito e documentado, né, a partir do crachá do colaborador juntamente com um leitor RFID, juntamente com o crachá, o NFC do crachá. Que nós possamos identificar o colaborador, fazer o seu prontuário eletrônico de EPIs e no final nós já termos automaticamente gerado a ficha, né, muitos conhecem como ficha de EPI do colaborador. E automaticamente o nada consta relacionado à distribuição dos EPIs. Então nós vamos aqui direto para o sistema, para o SMAT, onde nós vamos ver como que é feito essa distribuição na prática. Tá? Então vou pegar aqui o iMaterial SMAT e vou fazer o login através do PIN. Tá, pessoal? Eu posso tanto usar o usuário e senha, como eu posso clicar aqui no PIN e digitar o meu PIN, que eu já expliquei em outras telas anteriores. Inclusive tem um vídeo aqui no nosso canal feito a questão dos logins e movimentações de menus nas telas. Tá? Então aqui na tela principal eu tenho duas formas de acessar, três inclusive, né? De acessar o prontuário eletrônico de EPIs. Eu posso vir aqui e digitar S1, que ele já vai carregar para mim diretamente a tela. Eu posso vir aqui e digitar EPI, que ele vai fazer uma consulta para mim aqui, ó, prontuário eletrônico de EPIs. Eu posso vir aqui SMS, controle expedição de EPIs, prontuário eletrônico de EPIs. Mas antes de eu seguir aqui para a parte da distribuição em si, pessoal, é importante a gente ter em mente que nós precisamos fazer o gerenciamento dos certificados de aprovação do Ministério do Trabalho, que é o que garante com que aquele EPI foi aprovado, autorizado e que ele está em validade, que ele tem validade de uso. Né? Então, por esse motivo, nós precisamos estar validando todos os certificados de aprovações pelo Ministério do Trabalho, que a gente conhece como CA, de todos os EPIs que são recebidos dentro da obra. Isso, inclusive, em muitos casos, é exigência do próprio cliente, que os EPIs que são utilizados ali no seu empreendimento sejam um EPI certificado e com a validade do seu CA em dia. Então vamos ver isso daqui pelo sistema. Então vou fazer o recebimento de um EPI, eu preciso fazer o cadastro CA. Venho aqui e busco esses CAs, né? Então tem todos os CAs que estão cadastrados, inclusive tem alguns que já estão vencidos, ó. Então tem que ver com o pessoal esses CAs aqui, por exemplo. Se a gente for tentar fazer a distribuição deles pelo sistema no balcão, ele vai criticar e não vai permitir que esse EPI seja distribuído. Vai dizer que ele está vencido. Mas nós vamos procurar uma aqui, um exemplo de óculos. Vou procurar um de óculos. Tá? Eu tenho aqui um óculos, né? Eu tenho um CA 19072, que é referente ao código 200.408. Então, eu posso visualizar esse CA, né? Aqui eu tenho o cadastro que é feito dele, né? E automaticamente aqui dentro eu posso tanto imprimir o CA no site oficial, como eu posso consultar o CA no site que tem na própria internet. Aqui eu tenho o número do CA, aqui eu posso ir para o site do Ministério do Trabalho, se eu clicar aqui ele vai me levar para lá. Aqui é onde eu tenho o anexo, aqui eu posso anexar o próprio CA, né, que é o arquivo em PDF desse CA. Dá dois cliques nele aqui, ele vai abrir vários aqui para mim, eu vou clicar em um aqui só para a gente poder ver como é que ele mostra esse CA aqui na tela. Então aqui está o próprio CA, né, que eu baixei do site do Ministério do Trabalho e anexei no sistema para ficar mais fácil. Se por um acaso a gente for questionado ou precisar demonstrar qualquer certificado desse, nós temos todos eles cadastrados e disponíveis aqui. Tá? Então essa é a primeira etapa, né? Claro, depois de já ter feito o cadastro, depois de já ter feito a compra, aqui eu estou na etapa de recebimento, né? Na parte
onde o material ele vai dar entrada no meu estoque para que nós façamos a distribuição dele nos balcões. Então, tá ótimo. Vou fechar essa tela. E agora, eu também tenho uma outra opção, pessoal, que eu posso cadastrar o EPI por função. Eu posso abrir aqui, eu posso escolher uma função, né, um exemplo, um apontador, um aprendiz, um assistente, um soldador, um carpinteiro, né, um caldeireiro, por exemplo. Eu posso vir aqui e aqui está o cadastro dele, mas eu posso vir aqui na grade e definir. Né? Nesse cliente aqui a gente não definiu, porque essa autorização ela é feita direto pela equipe de SMS. Mas eu posso vir aqui e definir, adicionar ou remover EPIs aqui da função. Então, eu estou com a função de caldeireiro, eu posso definir todos os EPIs que essa função vai utilizar. E automaticamente, todo colaborador no sistema que tiver com essa função, o sistema só vai permitir que ele utilize os EPIs disponíveis ou carregados para esta função. Tá, pessoal? Só para a gente poder ter em mente que nós temos essa possibilidade aqui também. Então, vou aqui no prontuário eletrônico, né? Que é no S1, tá certo? E a partir daqui, o que eu faço agora? Eu venho aqui no crachazinho, ele já vai pedir aqui para que eu identifique o colaborador. Eu vou fazer a leitura do seu crachá num leitor de RFID. E ele vai identificar o colaborador para a gente poder começar a fazer a distribuição dos EPIs. Então, vou usar aqui como exemplo o Nelson, né, que sou eu mesmo. E vamos fazer aqui eu tenho 3 EPIs aqui cautelados aqui no meu prontuário. E aqui eu posso, né, tanto fazer uma nova, né, que aqui, ó, um novo, né, uma nova liberação. E, pessoal, sempre recomendo utilizar o número do CA, tá? Por quê? Porque pelo CA não tem erro. Como ele já foi feito um trabalho de cadastramento do certificado de aprovação vinculado ao código do produto, do material ali dentro do estoque, quando eu lançar esse CA aqui, ele vai verificar para mim se aquele CA tem mais de um código vinculado ou se tiver um código só, ele já vai definir qual item que vai, qual o NM do material que vai ser colocado aqui. Então eu vou usar aqui um exemplo, o primeiro que apareceu, que é o capacete, só para a gente poder ter como base parâmetro, né? Então vou colocar aqui esse CA, vocês vão perceber que ele já fez aqui, ó, o carregamento do código desse produto para mim, né? Então, o que acontece? Eu vou copiar esse código e vou trazer vocês aqui para uma outra tela, vou minimizar essa tela aqui, vou vir no E1. Pessoal, quem não souber sobre o E1, é cadastro de material, tanto material da engenharia, como consumíveis, como EPIs ou qualquer outra classificação, todos os materiais são cadastrados no mesmo lugar. Eu tenho um vídeo, né, tutorial aqui ensinando como fazer esse cadastramento, como fazer esse lançamento no sistema. Então vou aqui no E1, vou jogar esse código que eu acabei de pegar, que é do capacete, e nós vamos visualizar ele aqui. Vou dar 2 cliques na linha, ele vai abrir edição para mim desse item, e eu vou, né, tá verificando capacete e tal, tudo direitinho, a configuração desse material no meu estoque. Então quando eu venho aqui, ó, pessoal, é consumido no balcão? Sim. O que quer dizer isso? Se está sim, quer dizer que ele pode ser distribuído no balcão, né, que é no S1, no caso dos EPIs, e consumíveis e ferramentas é no F3, é a parte de ferramentaria. Mas esse campo tem que estar marcado que sim, senão o sistema vai entender que ele não pode ser distribuído no balcão e automaticamente não vai permitir que ele seja lançado lá. Aí ele pergunta, é um EPI? Sim. Se é um EPI, automaticamente eu preciso definir que ele tenha vinculado a ele um número de CA. Então tem que ter um certificado de aprovação. Certo, pessoal? Só para a gente poder ter isso bem alinhado e para quem for fazer um cadastro futuramente tem que se atentar para essas questões. É perecível? Não, não é perecível. Não é um alimento, não é um cimento, não é nada disso. Então ele não é perecível, nós não vamos colocar. Tá? Aqui embaixo na família, ele é a família 002, que são EPIs e EPCs. Isso aqui é a classificação das famílias para a gente poder fazer relatórios e as movimentações. Então o que eu vou mostrar para vocês nessa tela seria basicamente isso. Se a gente quiser ver os outros detalhes aqui, tem um vídeo demonstrando aí cada aba dessa, custo, movimentação, locais de estoque, consumo e histórico de requisição e compra. Tá bom? Então vou voltar aqui, tá?
Vou navegar aqui. Está minimizado. Vou voltar. Vou maximizar novamente. E vou continuar aqui a entrega do meu capacete. Tá? Então é um outro capacete. Esse capacete aqui, nesse estoque hoje, ele tá diferenciado, que eu tenho um capacete que é para um cliente, tem um capacete para outro cliente, que é o 3M MSA, aqui o capacete, né? Mas ele já pegou para mim o CA, né? Ele pede para colocar o código da troca, se é admissão, perda, desgaste, furto ou rotina. Então, no nosso caso aqui vai ser, eu vou colocar aqui como admissão, estamos sendo o primeiro, né? Se tiver um centro de custo desse colaborador e eu quiser lançar, né, os centros de custo para lançamentos estão aqui. Eu posso tanto dar 2 cliques como F3 nesse campo, tá aqui, ó, F3, né? E ele vai abrir o centro de custo e eu posso vir selecionar um centro de custo. E ele vai colocar para mim aqui o centro de custo. E quando eu finalizo, né, a linha, para passar para a próxima linha, né, ele pede para mim uma assinatura digital. Que isso, pessoal? É a senha pessoal desse colaborador, porque ele foi identificado pelo crachá, né? Mas ele tem uma senha pessoal, é como se fosse um cartão de banco e a sua senha para o seu uso ali no terminal de caixa eletrônico, né? Então tem que ter uma senha pessoal para quê? Para eu poder validar. Quer dizer, uma pessoa que esteja com o meu crachá não quer dizer que ela consiga retirar esse material lá no balcão de atendimento de EPIs. Ele tem que ter, além do crachá, tem que ter a senha pessoal desse colaborador. Tá? Só para a gente poder... É uma segurança a mais aqui na questão da liberação do sistema. Por quê? Porque é gerado um prontuário eletrônico, né, uma ficha de EPI, na medida que o colaborador ele vai retirando ou vai substituindo os EPIs do dia a dia. Tá bom, pessoal? Só para a gente ficar bem instruído. Eu vou cancelar aqui, não vou passar esse EPI. E vou voltar aqui para um item que é tag. Né? Nós temos um item aqui que tem tag, só para a gente poder visualizar isso mais de perto. Então, o que acontece? Quando tem tag, aí nós estamos falando de um EPI específico, e nesse caso aqui é o cinto de segurança. Dentro desse cliente, que é um cliente do grupo Alcoa, precisamos taguear todos os cintos de segurança, porque eles são rastreáveis. Né? Então, esse trabalho foi feito o lançamento. Então, quando acontece nesses casos, eu preciso identificar qual que é o tag. Automaticamente, se eu tenho tag, essa é a minha primeira opção. Por quê? Quando eu lanço o tag, vocês vão observar que o sistema já vai carregar para mim o CA, tá aqui, ó, já carregou o CA, tá vendo? E já carregou o NM do material, que é o código do material no sistema. Então, se eu tenho o CA, eu faço ali pelo CA, né? E não tem tag. Mas se eu tenho tag, eu já faço direto pelo tag, porque o tag já puxa para mim qual que é o código e já puxa para mim também qual que é o número do CA. Então ele já puxou aqui cinto paraquedista, marca Hércules, né? Quantidade 1, vou colocar aqui como admissão. Centro de custo eu não vou utilizar desta vez, já expliquei para vocês. Na hora que eu vou passar para a próxima linha, ele vai pedir para mim senha do usuário. Né? Então eu preciso ter a senha para poder computar de fato. Né? Aqui eu só fiz uma pré-seleção, mas para eu computar de fato o empréstimo ou a entrega, né, desse equipamento para esse colaborador, eu preciso ter a senha pessoal. E aí esse trabalho é feito. À medida que ele digitar a sua senha, o sistema reconheceu a senha e isso vai ficar cautelado no seu nome. Né? Então, nesse caso, eu vou fazer aqui a digitação. Não, ainda não vou fazer a digitação da senha. Eu vou mostrar para vocês mais uma possibilidade, né? Que nós temos aqui também, aqui ó, vou pegar esse código, que é camisa de brim. Mas ela não é considerada um EPI, a não ser que ela seja para eletricista. Eletricista aí parte o NR10, o NR11, se eu não me engano, e que faz toda a parte de certificação. Aí eu preciso ter um CA. Mas nesse caso, não precisa. Né? Ele vai falar para mim que o colaborador possui o mesmo item pendente de devolução, se eu desejo prosseguir assim mesmo. Né? Quer dizer que eu tenho um item desse. Se fosse uma ferramenta emprestada, o sistema daria a mesma informação, que eu preciso devolver primeiro a ferramenta emprestada para depois eu pegar uma ferramenta nova. Né? E também aqui, pessoal, a gente consegue fazer diversas validações. Né? 7 dias o colaborador pode ficar com uma ferramenta. Nesse caso aqui são EPIs, né?
Mas se fosse no caso das ferramentas, eu poderia colocar um critério onde esse usuário ficasse bloqueado para retirar qualquer item do sistema enquanto ele não devolvesse aquela ferramenta ou aquele EPI específico, né, aquele cinto de segurança que finalizou o expediente, ele guardou no armário, não veio devolver, então eu posso bloquear o usuário dele se for o caso. Né? Aqui não é o caso, ele só avisa que tem, mas se eu quiser eu posso continuar. E eu observo que não tem CA, nesse caso, ele não trouxe nenhum, quer dizer, vinculado a esse código não veio nenhum CA, também não veio nenhum tag, automaticamente a camisa, vou colocar aqui como admissão também, a mesma coisa, ele vai vir, vai pedir a senha e eu preciso digitar minha senha pessoal, mas vou cancelar e vou voltar para essa tela inicial. Então, pessoal, digamos que eu fiz aqui o lançamento, fiz toda a parte de lançamento dos EPIs e agora eu quero fazer uma devolução, né? Eu quero pegar aqui, eu quero fazer uma troca, né? Eu quero devolver o óculos antigo, eu quero pegar um óculos novo, meu óculos está arranhado, eu quero fazer isso. Então eu venho aqui, vou verificar se esse item foi retirado. Ele fala, este item não tinha estoque no momento da retirada, por isso não pode retornar ao estoque nesta modalidade. Sem problema. Então o que eu vou fazer? Vou vir aqui, vou devolver esse EPI, né? Eu como o atendente aqui do balcão posso fazer isso, né? Já sumiu da tela, não aparece mais. Se eu quiser visualizar, eu clico aqui, ele vai mostrar todos os itens. Então tá aqui, ó, o óculos. Qual que é o CA? 19072. Então o que eu vou fazer? Eu vou tirar aqui, que eu não quero ver todos, mas eu vou pôr aqui, ó, 19072. Já puxou para mim. Então, pessoal, como nós vimos, eu fiz uma devolução e agora eu vou fazer uma retirada. Novamente, vou 19072. Vou selecionar ele aqui, né, e vou escolher o 200, porque eu tenho 3 códigos referentes a esse mesmo CA. Então, eu tenho aqui o 016, que é um elástico, né? Faz parte da composição, eu tenho o 39 que é a lente e eu tenho o 200 que é o óculos em si, a ampla visão, né, da Uvex. Então eu vou vir aqui, colocar aqui como o meu código de troca, eu vou colocar como desgaste, né, não vou colocar senha de custo nem nada. Então ele vai pedir a senha, nesse caso aqui eu vou colocar a senha, vou dar um OK. Registrado com sucesso, maravilha. Então foi feita a retirada do EPI. Vou pedir para visualizar todos eles. Então tá aqui, né? Dia 23 é hoje, todas as movimentações. A minha movimentação tá aqui, a última que eu fiz hoje. Tá vendo o usuário aqui responsável pela entrega? Nneto. Aqui tem, né, outros usuários que estão trabalhando em outros projetos, mas todos estão centralizados e tudo aparece nessa tela. Aqui são todos os atendimentos que são feitos no balcão. Mas se por um acaso eu quiser pegar algum item específico, ou um exemplo, se eu tiver aqui o código, a matrícula do funcionário, o ID do funcionário, né? O meu aqui é o 89983. Então, no dia de hoje, para esse colaborador, Nelson, né? Eu só tenho uma retirada, que é desse óculos ampla visão. Tá aqui o CA dele, 19072, o código dele no estoque. O balcão foi o EPI, né? Balcão de atendimento. E aqui tem o valor já dele aqui, né? Com o valor total. O depósito que foi feita essa retirada foi o depósito 01. E aí nós podemos observar isso, ó. Vou trazer aqui para vocês, né? Tá aqui, ó. Depósito padrão 01. Então, essa observação aqui eu faço, né? Depósito padrão 01. Então, tudo que eu retiro neste balcão de atendimento fica registrado a localização que eu fiz essa retirada. E o 01 é o almoxarifado central. Então, é uma coisa que facilita bastante aqui na questão dos relatórios. E aqui no finalzinho dele aqui, eu tenho... E aqui, pessoal, eu vejo o status dele, né? Tá emprestado. Neste caso, quando for feita a devolução, que foi o que eu demonstrei aqui agora há pouco, né? Faço a devolução dele, ele vai ser baixado do meu prontuário, mas na grande maioria das vezes os itens que são consumíveis não retornam para o estoque, né? O que vai retornar para o estoque seria um cinto de segurança, algum item que de fato tem um consumo, ele não tem um consumo
final, né? Ele é utilizado, depois é reutilizado, passa pela higienização, volta para a utilização novamente. Mas se eu quiser fazer a parte da devolução, um exemplo, eu fiz uma retirada e essa retirada aqui foi indevida, foi o item que não era para ser nesse momento, então eu vou clicar aqui em estocar. Por quê? Porque esse item, né, ele vai retornar para o estoque novamente. Então esse é o fato que sempre eu tenho falado com o pessoal. A gente sempre se atentar na questão do estocar, né? Se nós vamos estocar novamente o item, ou se o item simplesmente vai ser consumido e só vai ser baixado da cautela porque é um item de consumo constante mesmo, né? Então aqui ele já dá a mensagem, se eu desejo retornar com esse item para o estoque, vou dizer que não, que eu não vou fazer nenhuma transação com ele aqui agora. Mas aqui eu posso, aqui pessoal, ó, ver a questão da impressão, né, para imprimir a minha cautela, a gente chama de cautela, né, do usuário. Prontuário eletrônico de entrega de EPIs, tá tudo aqui com os números do CA, data de retirada, quem retirou, né, a data da devolução, assinatura eletrônica aqui na extrema direita, aqui tem um termo, né, da declaração que todo usuário precisa assinada eletronicamente, né, a data de abertura dessa ficha, dessa cautela, desse prontuário, seja o nome que queira dar. E aqui a gente finaliza demonstrando isso para vocês, né? E a parte de relatórios e consultas depois relacionados às movimentações do estoque, nós vamos ter um vídeo específico para tratar desse assunto, senão isso aqui vai ficar muito longo. Já está bem longo, né? Mas ficaria muito mais. Aqui para finalizar, pessoal, adicionar como favorito essa tela para mim, e também posso pedir para visualizar um vídeo, né, sobre como utilizar o prontuário eletrônico de EPIs, que é justamente esse que nós estamos fazendo aqui agora. Nós vamos ficando por aqui. Eu agradeço a todos pela atenção, que tenha sido útil, né, esse tutorial, e fiquem todos com Deus. Um forte abraço.